solicitarmos ajuda e esclarecimento sobre tais episódios, nosso padre confessor e professor de catecismo nos afirmava que estávamos sendo tentados e atraídos pelo demônio que pretendia tirar-nos da igreja. É compreensível que isso aguçasse nosso conflito íntimo a níveis indescritíveis. Ignorávamos o rumo a seguir. Com a mediunidade ostensiva e dada a ausência de conotação doutrinária compatível, fomos levados à situação de quase paroxismo. Com o envolver do tempo, comprovamos a presença de espíritos menos esclarecidos, imbuídos de propósitos de mistificação e zombaria. Mas ao mesmo tempo em que registrávamos a presença desses irmãos ainda ignorantes, sentíamos o confortador amparo e incentivo dos benfeitores espirituais, a nos exortarem a que praticássemos de maneira elevada a mediunidade. Uma doutrina pacifista e humanista por excelência, o Espiritismo se desenvolveu no Brasil desde o seu surgimento na França e teve fácil aceitação no meio intelectual brasileiro e, sobretudo, entre as pessoas instruídas da classe média que visitavam ou estudavam em Paris, então a capital cultural do mundo. Divaldo Pereira Franco. Eu vou dizer uma coisa do que penso. Eu acho que ele é um grande andarilho das estrelas. O que este indivíduo tem feito no mundo é uma coisa digna de nota e também de espanto. Tem um livro que diz que ele é o Paulo de Tarso moderno. É uma coisa parecida. Porque o que esse indivíduo faz, eu não sei onde ele arranja tanta força. Somente uma condição espiritual pode dar a sustentação do Divaldo. Nós temos o privilégio, de conhecer Divaldo. Muitas vezes estivemos com ele. Fizemos até algumas viagens acompanhando o Divaldo. Podemos perceber essa criatura incrível, esse médium excepcional. Nós tivemos muitos exemplos dessa mediunidade fantástica. Mas o Divaldo, o ser humano, independente do médium, ele é uma pessoa muito especial. É uma bênção, nós podemos ser contemporâneos dele, respirarmos o mesmo ar que ele respira. Porque ele tem conhecimentos que não podem ser medidos pela maneira normal de nós medirmos. Ele traz, por certo, na bagagem espiritual, uma quantidade imensa de ternura, de amor, de compreensão, um conhecimento profundo do significado da mensagem de Jesus. Aos 17 anos, Divaldo sentiu forte febre com pesadelos, sofreu paralisia nas pernas, sendo obrigado a ficar vários meses em cima de uma cama, depois de ser desenganado pelos médicos. Em visita à feira de Santana, a médium espírita Dona Ana Ribeiro Borges aplicou-lhe passes que muito a ajudaram naquele momento e recomendou que sua mãe o levasse ao centro espírita, onde ela atendia no período em que se encontrava na cidade. Católico praticante, Divaldo compareceu de rosário na mão para se proteger das possíveis investidas do demônio, pois achava que o espiritismo era praticado por pessoas de conduta duvidosa. Para sua surpresa, quando chegou ao centro espírita, encontrou o juiz de direito da cidade, o coletor federal, uma professora do colégio onde estudava e até a zeladora da igreja onde ele era coroinha. Ao ouvir a prece de Cáritas, Divaldo entrou em transe mediúnico. A médium espírita iniciou o tratamento com Divaldo através de passes e orientações doutrinárias. Após ser curado, ele foi informado que o motivo da sua paralisia era a sua mediunidade ostensiva.
que precisava ser educada adequadamente e que aquele que o atormentava era o espírito em perturbação do seu próprio irmão. Devido à sua sensibilidade, o espírito ficara ali muito ligado, transmitindo-lhe as sensações de sofrimento que experimentava. Com a revelação de sua mediunidade e motivado pela missão de servir ao próximo, Divaldo engajou-se definitivamente na divulgação dos postulados espíritas, o que mudou para sempre a sua vida. Ele tem uma vidência muito apurada, como uma segunda vista, que faz com que ele tenha situações até interessantes, jocosas, como aquela em que ele, ainda bem jovem, foi tomar um bonde, pegar um bonde lá em Salvador, e ele ficou no estribo do bonde, como acontecia quando o bonde estava repleto, aqueles homens, aqueles rapazes que tinham mais desenvoltura, ficavam nos estribos do bonde. E Divaldo, vendo o bonde lotado, ele ficou também no estribo. E aquele que era o que vinha pegar a passagem, né, receber o dinheiro, o trocador, ele falou para Divaldo, por que ele não se sentava? Então Divaldo disse, não, mas não tem lugar vazio. E, no entanto, todos os bancos estavam vazios. Ele os via repletos, sim, mas de espíritos. Então, segundo ele, pedindo licença a um espírito, ele sentou-se no banco, como ele diz, assim, para que o espírito se deslocasse um pouquinho para que ele pudesse sentar. Então, essa vista assim tão natural, essa segunda vista, é também muito desenvolvida em Divaldo. Divaldo era do Ipase, o antigo Ipase. E antigamente o chefe ficava numa carteira, num determinado lugar amplo, com os seus trabalhadores, cada um na sua carteirinha pequena. E no final tinha como é que a gente pode dizer? O lugar onde atendia as partes, o balcão. De vez em quando o Divaldo, que trabalhava na coisa, se levantava e falava no balcão. Aí o chefe olhava e disse, esse sujeito é doido, ele sai para falar, não tem ninguém. E chamou o Divaldo, ele disse, não, eu estou falando com o senhor que veio aqui me procurar, etc. Aí o Divaldo compreendeu que nesta época a sua mediunidade era tão estoante, tão gritante, que ele confundia o encarnado com o desencarnado. Confundia. Então ele combinou com a moça do lado e dizia, olha, eu acho que eu vou me levantar, eu faço assim, é que tem gente me chamando ali, ou eu tenho que atender no balcão. E eu olho para você, se tiver gente, você faz assim, eu me levanto. Se não tiver gente, você faça uma negação, por favor. E eles combinaram, um dia a moça faltou. A moça faltou por qualquer motivo, uma doença, etc. E ele foi para o balcão atender uma pessoa. Aí o chefe não aguentou, foi atrás dele. Mas o que é isso? Ele disse, mas estou atendendo o senhor aqui que está reclamando. Mas isso não existe, Divaldo. Essas coisas não existem, essa coisa toda. Ele disse, mas o homem está aqui, o homem me deu até o tipo dele, o modelo, o negocinho da ficha, que diz onde é que está o processo dele. Ele disse que o processo está 2 anos e ninguém resolve nada. Aí o chefe virou e disse, eu vou lhe mostrar que isso não existe. Qual é o número? Divaldo deu o número. Aí o homem foi procurar a coisa, tinha o processo, já tinha 2 anos. Tudo que o Divaldo tinha dito através do homem era verdade. E o homem olhou e disse, olha, senhor Divaldo, vamos fazer o seguinte. O senhor tem a calma. Eu acho que tem umas coisas metidas realmente nisso, etc. Então você vê que mediunidade tinha esse rapaz. Após buscar respostas para o sofrimento humano, aflições e o porquê da vida e da morte, Divaldo finalmente as encontrou no Evangelho de Jesus, explicado pelos livros de Allan Kardec. Após tantas vivências e buscas atrozes, dúvidas e inquietações sobre o enigma da vida e da morte, da justiça de Deus,